Você sabe o que é HTTP Interceptor no Angular? Vem cá que eu te mostro. O HTTP Interceptor, ele é um recurso do Angular que permite interceptar requisições HTTP antes que sejam enviadas e também as respostas antes que cheguem ao componente. Então ela é muito útil para adicionar tokens de autenticação, logar ou monitorar requisições e respostas, tratar erros de forma global e modificar cabeçalhos antes de enviar a requisição. Então como criar um HTTP Interceptor no Angular? Primeiramente, você vai colocar, né, você vai criar um arquivo onde for de sua preferência. Eu gosto de ter uma pastinha core e criar uma pasta Interceptor. E aqui eu deixo o meu Alpha Interceptor, por exemplo. Né? Aqui dentro desse Alpha Interceptor, o que nós temos? Basicamente, nós vamos ter um export const, né, o Alpha Interceptor. Ele vai ter um HTTP Interceptor FN, né? Aqui nós utilizamos ele já a partir dali do Angular 16, né? A gente usa dessa forma. Ele vai ter a requisição, next. Aqui no caso eu estou simulando como se fosse um token, né? Por exemplo, se estivesse precisando mandar um token para todas as requisições que eu vou fazer, um token DIT, por exemplo, assim, para fazer algum tipo de validação, enfim, controle no caso, né? Aqui eu tenho o const hack clone, né? Que basicamente nós vamos clonar a requisição original e adicionamos um cabeçalho de autorização com token. E aqui esse interceptor, né? O hack com o next, ele intercepta cada requisição HTTP antes de ser enviada. E aqui eu faço o seto, né? Tô setando o header, então eu tô passando o beer, né, e passando o token, que tá aqui. Aqui eu coloquei um console log pra gente verificar isso. E aqui esse next handler, né, handler que tá passando o hack clone, ele basicamente ele continua o fluxo da requisição após a modificação. Então você pega o seu token, você seta e você clona ele no caso, né? Você seta e aí você despacha ele para fazer as consultas lá que você precisar. Aí é importante que nós façamos também a inclusão dele no appconfigs.ts, né? Principalmente agora no Angular 19. Então o que você faz? Você chama dentro do providers, você vai chamar o provide HTTP client, abre parênteses, with interceptors e abre parênteses e passa o Alpha Interceptor dentro desse valor aqui que me fugiu o nome. Então você vai passar o Alpha Interceptor dentro dele, que é o nome do nosso interceptor. Beleza. Dessa forma a gente já pode fechar os dois. E aqui eu tenho no front, né, eu tenho basicamente um carregar dados, que ele vai carregar posts, né? E eu vou passar post por post dentro da minha lista. E aqui no HTTPS eu tenho basicamente um serviço, né? Que ele vai fazer uma consulta. Então eu faço a consulta aqui na minha API URL, coloco meu HTTP client no construtor. E aqui eu dou um get posts, passo um observable, ele vai retornar um N, um array, né? No caso de alguma coisa. E eu dou um get nessa URL. Basicamente é isso. E aqui no meu ponto .ts eu vou ter o posts, que vai receber os valores. Incluo aqui o serviço no construtor, eu tenho carregar dados que vai ser chamado aqui no front quando eu clicar, e eu chamo meu serviço, passa né, o get posts, o subscribe, eu vou receber um data que vai ser um array, né? E aí eu vou pegar esse data e colocar dentro do meu posts e mostrar aqui no front. Então, basicamente, o que eu quero mostrar é quando eu tenho a minha aplicação aqui, né, que a gente for chamar, eu vou colocar um network para que vocês vejam que aquele console log ele vai ser chamado antes mesmo de ele mandar a requisição. Então eu vou colocar aqui 3G, né? E eu vou aumentar aqui também para a gente ver a requisição sendo chamada. Então a gente vai chamar, nosso console log está vazio. Então no network eu vou dar um carregar post. Tá vendo que ele chamou, ele está chamando, né? Aí ele trouxe todas as informações. Mas olha aqui, no nosso console log ele passou pelo test token. Então antes de ele enviar a requisição, ele passa pelo interceptor, seta o token e aí sim ele envia, né, a requisição. Então você percebe que, por exemplo, se eu recarregar a página, certo? A gente vai pegar, vai deixar aqui vazio. Se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer o test token primeiro e aí depois ele carrega, entendeu? Então, antes de enviar e depois, quando ele recebe, você pode fazer um tratamento. Então, o HTTP Intercept, ele permite modificar todas as requisições HTTP globalmente, sem precisar alterar cada serviço manualmente. Ele é essencial para autenticação, tratamento de erros e modificação de headers. Agora ele está basicamente funcionando 100% no Angular 19 dessa forma, né, com o HTTP Interceptor FN que nós utilizamos. Ele vai interceptar todas as requisições automaticamente e ele tem um código mais limpo e sem necessidade de classes e injeção de dependências. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar. Até mais.